Querido Deus Pai, somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Deus, por ter nos trazido esta noite à Tua casa, para Te agradecer pela vitória deste dia e por estarmos aqui louvando e glorificando o Teu nome. Agora nos prepara para receber Tua palavra. Tira todo o impedimento, toda a dificuldade, tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor, a nossa concentração e a nossa aceitação e o entendimento da Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando ele, Senhor, a facilidade, a desenvoltura para que possa transmitir a Tua palavra de tal forma que nós venhamos a entender, compreender e para que possamos praticar no momento preciso. Deus eterno, nós oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Foi feita a leitura aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao 13, e o título da mensagem de hoje, os irmãos perceberam que os 3 hinos que foram cantados aqui, eles falam sobre promessas, né? Então o estudo que nós vamos ter hoje, ele vai falar sobre as promessas, e o título da mensagem de hoje é o caráter das promessas de Deus. Esse estudo ele foi baseado numa revista de escola dominical que foi dada no ano de 2007, uma revista do quarto trimestre que fala só sobre promessas. E essa é a primeira lição dessa revista. Então, nós precisamos aqui entender o que significa a promessa, né? O que significa a promessa? Às vezes a gente fala tanto sobre promessa, mas será que a gente sabe o conceito? Então, o conceito o que é promessa? É um ato amoroso por meio do qual o Senhor estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. Vou repetir. O que é promessa? É um ato amoroso por meio do qual o Senhor estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. Então, quando Deus promete alguma coisa, e está prometido na palavra de Deus muitas coisas, muitas promessas, a gente já pode saber que isso é algo amoroso da parte de Deus, né? Então, Deus que é amoroso promete coisas boas, missionária Francisca, para nós, os seus servos. E em Colossenses capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Nós sabemos que esse tema das promessas é um dos temas para nós cristãos, para nós que vivemos uma vida cristã. Ele é um dos temas mais preciosos para nós, porque é justamente nas promessas que estão registradas na palavra de Deus que nós cremos e mantemos a esperança nos momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa caminhada, quando tudo parece que não tem mais jeito, quando a gente olha e vê que a solução está difícil, aí para onde é que nós olhamos? Nós olhamos para as promessas que o Senhor prometeu para o seu povo e que estão na sua palavra. E é por isso que nós devemos ler a palavra de Deus todo o tempo, porque quando nós lemos, nós vamos ler e vamos verificar que Deus está falando conosco e que tem muita promessa que já se cumpriu, mas tem muita ainda que vai se cumprir. E sabe qual foi uma promessa que o Senhor Jesus Cristo
ele deixou para a sua igreja, ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa, né, irmão? Que promessa. Então, existe a promessa da salvação, que é a primeira, e depois dela, não há um momento sequer da nossa vida que nós não venhamos a nos lembrar e, lembrando das promessas de Deus que está na sua palavra, a gente venha a ter convicção e a nossa fé, ela seja fortalecida. Então, é uma coisa que puxa a outra, missionária Regina. Nós precisamos ler a palavra, porque na palavra de Deus nós vamos ver as promessas de Deus, pastor Manuel, e as promessas de Deus, quando nós a lemos, meditamos nela, a nossa fé e a nossa esperança se fortalecem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos acreditar no que o hino que nós cantamos disse: de Deus muito firmes são as promessas. Pode passar tudo, mas as promessas do Senhor não hão de passar, porque Ele falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra se cumprirá. Graças a Deus. Então, a primeira convicção que nós devemos ter ao estudarmos essa mensagem é que nós precisamos crer na promessa do Senhor, né? Não é só ler que Deus prometeu, mas é nós crermos nas suas promessas, porque o próprio apóstolo Tiago, ele disse que era para nós orarmos sem duvidarmos. Então nós não podemos olhar para as promessas e duvidarmos que elas irão acontecer. Irmãos, se Deus prometeu, vai acontecer. Quando eu não sei, mas vai acontecer, porque Ele é poderoso e Ele é fiel à sua palavra. E diz o texto que nele não há sombra de variação, Ele não muda. O que acontece é que às vezes nós pensamos que o Senhor se esqueceu, porque nós achamos que está demorando muito. Abraão, quando saiu da terra dele, ele esperou 25 anos para que nascesse Isaque, o filho da promessa. Uma vez o pastor Rômulo deu um testemunho aqui, que a mãe dele orou mais de 30 anos pelo pai dele, e o pai dele se converteu no leito de enfermidade, mas se converteu, aceitou Jesus e foi para o céu. Então, nós precisamos entender que o que Deus prometeu está prometido. Agora, não é conforme a nossa vontade e o nosso tempo que essas promessas irão se realizar, mas é no tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus. O que cabe a nós é continuarmos firmes na posição, confiantes e orando ao Senhor. A primeira divisão desse estudo de hoje é o caráter das promessas. As promessas de Deus, elas são um ato da vontade dEle. Por que existe promessa? Porque Deus, pela sua vontade, quis. Não fui eu que pedi, Deus quis. Ele desejou prometer, e Ele prometeu. Isso significa que ninguém pega na mão de Deus para dizer o que Ele tem que fazer. Ele é soberano e no seu imenso poder e no seu imenso amor, Ele prometeu coisas boas para nós, né? Então, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós observamos que quando o homem caiu, decorrente da tentação de Satanás, teve muita palavra ali de juízo, palavra forte, palavra para o homem e a mulher foram expulsos do paraíso. Deus disse que a partir daquele tempo a partir daquele dia, a terra seria maldita por causa do homem. Deus foi muito duro
mais justo com o pecado de Adão. Mas também Deus não ficou só naquela palavra de juízo. Junto com essa palavra de juízo veio uma promessa de misericórdia. E aí nós temos, irmãos, uma grande bênção, missionária Regina, que mesmo nós fazendo as nossas bobagens, envergonhando o Senhor, mas Deus é misericordioso. E Ele prometeu para Eva: da tua semente virá um que esmagará a cabeça da serpente. E essa promessa, ela se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Deus determinou, vejam bem, uma promessa, Deus determinou que Jesus, ele provesse a redenção da raça humana. E aí nós observamos que a raça humana estava completamente contaminada pelo pecado. Olha o que diz o Salmo 14, o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa era a situação do mundo. Mas Deus prometeu para Eva que viria de um filho dela, um descendente de um homem, seria o Salvador do mundo. E Deus comissionou Jesus Cristo, e nós temos lá em João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu único Filho, para que morresse por todos nós, e todos aqueles que crescem seriam salvos. Então Deus, lá com Eva, ele disse: olha, vem um da tua semente que esmagará a cabeça da serpente. E João diz que essa palavra se cumpriu quando Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Então, uma promessa realizada. No texto que nós fizemos, aí do profeta Isaías, ele se refere ao pensamento de Deus, e ele diz que os propósitos de Deus e os caminhos de Deus são fonte soberana, e que os nossos pensamentos, eles não são iguais aos pensamentos de Deus, mas que os pensamentos do Senhor, eles são bons. Então, irmãos, os planos e os projetos do Senhor são os melhores que tem para a nossa vida, são os melhores que tem para os seus servos, são os melhores que tem para a sua igreja. Então nós vimos que as promessas de Deus, ela, antes de tudo, nasceu de uma vontade do Senhor, nos abençoar, abençoar o seu povo, não deixar na condenação eterna. Então nasceu de um coração bondoso e misericordioso. Agora nós vamos ver quais são as classes das promessas de Deus. Vejam só, irmãos, certas promessas divinas, elas são incondicionais. O que é isso? Elas simplesmente, elas vão acontecer, ninguém pode impedir. Então tem promessa de Deus que não depende da minha obediência, mas elas vão acontecer de qualquer forma. Por exemplo, a vinda de Jesus. Pode ser o crente mais fiel da Bíblia, ele não vai impedir, e ele não vai dizer que dia Jesus vai voltar, porque já prometeu. Jesus já prometeu, o Pai já prometeu. Então a vinda do Senhor, ela é certa. Olha o que Jesus diz: e se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam,
para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está dizendo que vai voltar para buscar a igreja e para que nós estejamos juntamente com Ele, aonde quer que Ele esteja, no céu ou na terra, nós vamos estar com Jesus. É uma promessa, isso vai acontecer. Uma outra promessa que Jesus disse que vai acontecer independente da minha vontade: o triunfo da igreja sobre os poderes malignos. Olha o que ele diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja, desde que o Senhor Jesus Cristo pisou na terra, ela já foi perseguida de tudo que era jeito, pastor Manuel, mas enquanto mais morria o pastor Arnaldo, mais a igreja avançava, mais a igreja prosperava. Inclusive, diziam que quando matavam um cristão, o sangue dele servia de adubo para que mais almas fossem salvas, para que mais a igreja avançasse no reino. O Satanás, o inferno, os demônios e todos aqueles que são usados por eles, aqueles que estão com o poder na mão, nunca tiveram poder maior do que o poder do Senhor Jesus, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Por isso que nós temos que nos alegrar, porque nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Uma outra promessa que vai se cumprir: o julgamento dos pecadores impenitentes. Quem pensa que não vai, que se não aceitar Jesus como Salvador, não vai se encontrar com Deus para ser julgado, está tendo um pensamento muito errado. Olha o que diz a palavra em Atos 17, versículo 30 e versículo 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Olha o que ele está dizendo: Deus não levou no passado a ignorância em consideração, mas agora Ele está ordenando, Ele está mandando que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. É uma ordem. Então, quem não se arrepende está desobedecendo diretamente uma ordem de Deus. Versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui, Deus está dizendo que Ele vai julgar os impenitentes. Isso é uma promessa, irmãos. Deus está prometendo isso. Imagine, todos os homens malignos e impenitentes de todas as épocas serão julgados. Se a justiça terrena foi condescendente com eles, mas na eternidade, se eles não se arrependerem, eles vão se encontrar com o juiz de toda a terra. E aí será tarde demais. Por isso aqui que o Senhor está ordenando que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Outras, porém, outras promessas, elas são condicionais. Então, ela depende de mim e de você. Ela depende do ser humano para que ela se realize. Vejam só, o versículo 6 e 7 do que nós lemos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Olha que maravilha, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Vejam só, irmãos, o Senhor está dizendo por meio do seu Espírito que são coisas que dependem do ser humano, porque o que dependia de Deus Ele já fez. Vejam só,
Ali, algumas condições foram estabelecidas. Primeiro, buscar o Senhor. O Senhor, Ele já está ali, está se deixando ser encontrado, ser achado. Então, quem quiser buscar o Senhor, vai encontrá-lo, mas isso é uma resposta, e nós falávamos isso na terça-feira, é a resposta ao chamado de Deus. Deus está chamando, mas qual é a resposta do homem, né? Então, tem que buscar o Senhor, tem que invocá-lo, tem que abrir a boca e clamá-lo. Pastor Everland dizia, terça-feira ou domingo, ele dizia, se você está com dificuldade de orar, diga só, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, está aqui o Senhor dizendo, que deve invocá-lo. Aí ele fala para o ímpio, que o ímpio deve deixar o seu caminho. Então Deus está dando instruções, Ele não está deixando o ser humano no escuro. Deve abandonar os pensamentos egoístas e humanos. E aqui não é só para ímpio. Pensamentos egoístas. O que é isso? É quando eu penso só em mim. Eu penso somente em mim. Somente em mim, pastor Sebastião. Eu não estou nem aí para o meu próximo. A Bíblia não diz que os mandamentos e toda a Bíblia se resume. O próprio Senhor disse que se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu sou egoísta, eu só penso em mim e no meu reino, né? E pensamentos humanos. Eu tenho que ter pensamentos nas coisas de Deus, pensamentos que estejam voltados para o reino de Deus. E me converter. Então, só a resposta que o homem deve dar ao chamado de Deus. Converter é se eu estou indo aqui no caminho errado, eu dou meia volta e mudo de rumo. E voltar-se exclusivamente para Deus. Irmãos, o Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E todas as demais coisas, ou todas as outras coisas, irmão, olha a palavra, todas. O que você imaginar cabe dentro de todas. Mas ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? E aqui, quando diz o texto que eu devo voltar exclusivamente para Deus, em outras palavras, está dizendo que tudo aquilo que deve nortear a minha vida deve estar baseada no reino de Deus. Mas será que é isso que acontece conosco, não? Os que anseiam desfrutar das promessas divinas devem, portanto, levar em conta a observância dessas condições, porque a parte de Deus já foi feita. Então, você e eu, tem promessa para mim e você, para nós, que vai depender da nossa resposta. Eu estou buscando ao Senhor, eu estou invocando ao Senhor, eu estou deixando o caminho mau, eu estou abandonando os pensamentos egoístas e humanos, eu estou me convertendo no dia a dia, eu estou vivendo o reino. Tem promessa que só vai se realizar na minha vida se eu estiver aqui seguindo isso daí. As promessas de Deus, elas também têm outra característica, elas independem das circunstâncias. A realização das promessas de Deus não está sujeita às circunstâncias e nem limitada pelas intervenções contrárias, seja do homem, seja do próprio diabo, no intuito de impedir a ação de Deus. O que o texto está dizendo aqui é que nem o diabo, nem o homem mais poderoso que seja, nem a natureza, ela pode impedir que a promessa de Deus se realize. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz assim, grave bem isso que o profeta está dizendo, ainda antes que houvesse dia
eu sou. Ele está dizendo, antes do mundo existir, eu já existo. Então, eu que criei o mundo, não é o mundo que vai me impedir. Eu sou o Criador, né? Em outras palavras. E não há quem que possa livrar alguém das minhas mãos. Olha só, irmãos, o que Deus está dizendo. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Quando Deus está determinado a pegar alguém, não existe ninguém que vai fazer isso com a mão de Deus. Olha o que ele está dizendo. E não há quem. Pense aí nos homens mais consagrados que já pisaram na terra. Ele está dizendo, e não há quem, não há homem, não há anjo, não há arcanjo, não há demônio, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse agindo eu, quem impedirá, é tanto para punição, quanto por uma bênção. O que Deus está dizendo aqui não é só bênção, não. Ele está dizendo, olha, quando eu quiser alcançar alguém, eu vou alcançar. E ninguém vai tirar da minha mão. Ninguém vai livrar, mas também, quando eu quiser proteger, quando eu quiser abençoar, ninguém me impede também. É por isso, irmãos, que nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, porque lá ninguém nos tira da mão do Senhor, né? Em muitas ocasiões, Satanás tentou impedir a promessa de salvação ao longo da história, mas em todas elas ele fracassou, pois nada há que possa afastar Deus dos seus propósitos. O diabo sempre, desde o Gênesis, quis empatar o plano de Deus, mas ele sempre se frustrou, ele sempre foi um derrotado, e ele até hoje, ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que o espera é o lago de fogo, ele sabe disso, ele sabe que ele vai para lá, só que ele não quer ir sozinho, ele quer levar o que ele pode com ele, porque ele sabe que ele não está livre da mão de Deus, Deus já segurou aqui e acabou-se. Vejam só, irmãos, Isaías faz uma relação entre os resultados do pensamento de Deus, no versículo 10 a 13, e os efeitos da chuva e da neve sobre a terra. Então, essa comparação é perfeita, porque ela mostra que quando a palavra ela sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela realiza o seu propósito. Então, nós acabamos de ver aqui duas promessas que o Senhor falou. Primeiro, que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim. Então, essa palavra já saiu da boca dela, ela não vai voltar vazia, ela está se cumprindo agora no nosso meio, Ele está conosco. O Senhor, agora nós que precisamos despertar para entender o que significa isso, porque parece que quando vem um trovão, vem uma tribulação, parece que nós esquecemos a tendência humana, é de tudo que o Senhor prometeu. Ele está dizendo que Ele vai estar com você, quando você estiver doente, em cima de uma cama, Ele vai estar com você nesse momento, Ele vai estar com você e vai estar comigo, quando nós não tivermos mais força para lutar, Ele vai nos encher da sua graça e do seu poder e de fé. Irmãos, as promessas do Senhor foram colocadas na palavra de Deus para nos sustentar em todos os momentos. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá em Filipos, ele poderia ter optado por ficar lambendo as feridas dele, quando ele foi açoitado, estava preso, meia-noite, lá no porão, não tinha nem luz de vela. Sabe o que ele decidiu fazer? Ele decidiu louvar a Deus, porque ele sabia que o Senhor estava ali com ele, apesar do corpo dele estar em frangalhos, estar acabado, açoitado, mas ele louvou ao Senhor e Deus se manifestou, como diz a história ali, com um terremoto, com uma coisa sobrenatural. Aí eu vou dar aqui para você essa experiência do apóstolo Paulo.
Não fique lambendo a sua ferida. Cante hinos e confie na presença e na promessa do Senhor Jesus, que Ele vai se revelar a você de uma maneira extraordinária. Acredite, irmãos, a palavra diz que o Senhor faz, olha só, que o Senhor faz além daquilo. Eu gosto desse texto. Além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Você já parou para pensar nisso? Ele faz além daquilo que você pede e além daquilo que você pensa. E eu estava lendo hoje a carta de Tiago, capítulo 1, e o apóstolo ele é muito incisivo. Ele diz: olha, vocês pedem e vocês não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês não oram o suficiente. Vocês precisam orar, irmãos, é isso que o texto diz. Então, antes de nós começarmos a duvidar do Senhor, vamos orar. E a história da igreja diz que o Tiago, que era o meio irmão de Jesus, ele era conhecido como joelho de camelo, porque ele orava muito. Então, esse homem que orava muito e era conhecido como joelho de camelo, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: olha, igreja, vocês precisam orar mais. Se vocês querem ver a coisa acontecer, das promessas chegarem, das bênçãos chegarem, orem e peçam e não duvidem que Deus vai mandar dos céus. Mas para quem são as promessas de Deus? Vejam só, irmãos, existem as promessas gerais, que são para todos os que creem e cumprem os requisitos da fé. Quais são? A promessa da salvação, por exemplo, ela não é limitada a um povo, a uma língua, a uma raça, o índio, o chinês, o americano, o africano. A promessa da salvação é para todo ser humano, para aqueles que aceitaram Jesus. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a promessa é para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, a promessa da salvação. Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, 1 a Timóteo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essas são as promessas gerais, é para todos, né? A promessa da salvação, ela não se restringe a um grupo de iluminados, daqueles que dizem que só a igreja deles é que vai para o céu, né? E às vezes essas igrejas, na verdade, são movimentos heréticos trajados vestidos com uma roupa evangélica. Mas a palavra, ao contrário do que essas seitas dizem, as Escrituras garantem que todos podem ser graciosamente salvos, desde que cumpra a sua parte no pacto da salvação. E qual é a nossa parte? Nós devemos crer no Evangelho, nós devemos nos arrepender e aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, para ser salvo crer, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados diante do Senhor e crer que somente Jesus Cristo pode salvar e entregar a vida para Ele. É isso, a promessa de salvação é isso. Agora, muitas denominações querem acrescentar mais coisas, mas não é o que a palavra de Deus diz. Então, nós vimos as promessas gerais e também existem as promessas individuais. São aquelas promessas de caráter particular, mesmo que seus resultados tenham ultrapassado a bênção do próprio indivíduo, como o caso de Noé, Abraão, Ana, Raabe e tantos outros relacionados na galeria dos heróis da fé. As promessas que Deus fez para essas pessoas ultrapassaram o resultado, os efeitos na vida deles
e abençoaram outras pessoas e abençoaram até a nação. Os conceitos expressos em cada uma dessas promessas são válidos para nós hoje, pois Deus pode e quer tratar conosco segundo os seus padrões. Vamos ver então que padrões são esses que Deus quer tratar conosco. Na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Olha o que ele está dizendo. Se Deus prometeu, em Jesus Cristo, elas têm o sim, ou seja, a certeza que vão ser realizadas. Por isso, por meio dele, é o amém, é o assim seja, vai se cumprir, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, se você, uma palavra, uma promessa de Deus, foi cumprida em sua vida, glorifique a Deus, porque isso se realiza. Irmãos, eu já tenho algum tempo na caminhada da fé, independente das promessas que tem na Bíblia, mas algumas promessas bem particulares para mim já foram cumpridas. Eu acho que alguns dos irmãos, se não todos, já têm essa experiência de algo que o Senhor prometeu e cumpriu, e também algo que o Senhor prometeu e que ainda não se cumpriu, mas que a gente crê que irá se cumprir, né? Então nós temos as promessas para a igreja, tem promessa para todos, tem promessa individual e tem promessa coletiva. As promessas da igreja, as promessas para a igreja, elas aparecem implícitas em muitas passagens no Antigo Testamento e aparecem explícitas no Novo Testamento. Elas dizem respeito ao estabelecimento da igreja, onde a igreja caminha como peregrina na terra e mostra que o Senhor está com a igreja durante essa peregrinação. Olha o que diz Paulo ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Jesus. Nós somos a igreja, todos nós um dia aceitamos Jesus e fomos batizados nesse mesmo Espírito. Aí olha o que ele diz ainda: em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Olha o que Paulo está dizendo, que não importa qual a minha nacionalidade, qual a minha cor, qual o meu status social, ele está dizendo que se eu aceitei Jesus, eu bebi do mesmo Espírito que você, eu bebi do mesmo Espírito que Tiago, que Pedro, que o apóstolo Paulo e de todos os servos do Senhor, desde o Antigo Testamento até agora que nós estamos aqui falando. Então todos nós, irmãos, devemos nos alegrar, porque nós fazemos parte da noiva do Cordeiro, que foi batizado e bebeu do mesmo Espírito Santo. Sabe o que eu acho? Que às vezes a gente tem a síndrome do cachorro, né? A síndrome do cachorro, que a gente não olha para a gente e nós perdemos a identidade. Irmãos, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, e Ele está branqueando as nossas vestes, porque Ele prometeu que um dia vai voltar para nós estarmos definitivamente com Ele. Olha essa promessa. Ele disse que as portas do inferno não têm poder contra nós. Ele disse que nós somos peregrinos na terra, mas somos, antes de tudo, cidadãos do céu. A nossa identidade, antes de ser cidadão da terra, nós somos cidadãos dos céus. Por isso que ele diz que nós devemos ser luz e sal, nós devemos iluminar onde quer que nós estejamos. Nós não devemos caminhar e compactuar com o sistema caído, demoníaco e falido do mundo. Eu e você somos luzes aonde quer
que nós estejamos. Então nós precisamos nos lembrar disso, de quem nós somos, filho de quem nós somos e as promessas que nós temos. Mas a última parte do estudo é: para que servem as promessas de Deus? Qual o propósito das promessas de Deus? Primeiro, redimir o seu povo. As promessas de Deus têm como primeiro propósito redimir plenamente o seu povo. Quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, visava exatamente a sua redenção. O que é redenção? É salvação. Deus fez a arca para salvar Noé e a sua família. O mesmo aconteceu quando ele intimou a Abraão a deixar a sua terra. Ele queria salvar Abraão e a sua descendência santa. A promessa do livramento de Israel da escravidão egípcia também teve esse significado de salvação. Semelhantemente, essa verdade de salvação vale para nós, para a vida da igreja. Nós somos redimidos dos nossos pecados e da escravidão que nos impunha o príncipe desse mundo. Um dia, eu e você estávamos presos à mão de Satanás, o poderio de Satanás, mas um dia nós olhamos para Cristo, entregamos a nossa vida e o poder do pecado e o poder de Satanás não tiveram mais efeitos sobre nós. Irmãos, é tão maravilhoso que agora eu e você, com esse Espírito que nós bebemos e que nós fomos batizados, nós podemos ser porta-vozes da salvação para as outras pessoas. É isso que está dizendo aqui. Então, qual é o outro propósito da igreja, das promessas de Deus, além da salvação do seu povo? É conduzir ao seu povo. Então, veja bem, ele salva o seu povo e ele não deixa aí de qualquer jeito. Como alguém que tem filhos aí de uma maneira irresponsável e deixa aí para o mundo criar. Não, Deus nos salvou, nos deu o status de seus filhos e agora Ele está nos criando, Ele está nos conduzindo até nós chegarmos aos céus. Olha o que ele diz. Outro conceito implícito nas promessas de Deus é o de direção. Nós vamos ter um rumo, Ele nos dá a direção. Como podemos observar em Isaías 55:12, na leitura que fizemos. O resultado da palavra que sai da boca de Deus gera paz para prosseguirmos sempre em segurança. Meu irmão, eu e você já somos filhos de Deus, nós somos salvos, nós precisamos estar continuamente orando e pedindo direção de Deus, porque se nós andarmos na direção que o Senhor nos dá, nós estaremos em segurança. Mas o contrário é verdadeiro também. Não adianta nós termos experimentado a bênção da salvação, mas se nós não quisermos experimentar a bênção da condução, nós vamos para um caminho totalmente errado. E aí, as consequências dessa decisão, elas virão sobre as nossas vidas. Nós temos que entender que a moeda sempre tem dois lados, da obediência e da desobediência. Você já foi salvo, mas você está deixando a sua vida ser conduzida por Deus? Ou é você que está querendo conduzir a sua vida? Quase sempre, quando nós queremos tomar as nossas próprias decisões sem consultar ao Senhor, acredite, irmãos, 95% delas a gente quebra a cara, a gente se decepciona, às vezes o prejuízo não é somente material, porque o material a gente perde, mas a gente pode recuperar, mas tem prejuízos na alma, prejuízos espirituais que a gente vai colher para o resto da vida, né? Então a gente precisa entender que existe uma promessa de Deus para nos conduzir.
Mas essa é uma promessa condicional. Eu quero ser conduzido por Deus? Teve um que não quis e se tornou o abominável Satanás. Então, irmãos, olha aqui essa. Quando a gente não quer ser conduzido por Deus, missionária, vamos parecer com os demônios. É duro, presbítero Nadson, mas é isso, é a desobediência. Porque essa bendita palavra nos guia e nos protege, irmãos. A palavra de Deus nos guia e nos protege. Mediante essas promessas, estamos sempre certos de que o Senhor espera de nós. Abrigados sob essa garantia, não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Sabemos o que queremos e sabemos aonde chegaremos. Quando eu e você nos deixamos ser conduzidos por Deus, sabemos qual é o nosso destino final. Salmos 22, 4 e 5 diz o seguinte: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram, e tu os livrastes. Eles clamaram a ti, e tu os libertou. Eles confiaram em ti, e não se decepcionaram. Então vejam só, irmãos, aqui o salmista ele está dizendo para a congregação dele, dando exemplo dos seus pais. Ele está dizendo assim: olha, os nossos antepassados deixaram aqui para nós um exemplo. Eles confiaram em Deus e Deus os honrou, né? Deus os livrou nos momentos de maiores dificuldades. Eles clamaram ao Senhor e eles foram libertos. Eles confiaram e não se decepcionaram. Vamos pegar aqui o exemplo, então, do salmista. Irmãos, será que nós podemos olhar para os nossos exemplos, dos crentes de todos os tempos que vieram antes de nós, e seguir o exemplo deles, que no momento de dificuldade, eles confiaram em Deus e Deus os libertou? Que eles clamaram ao Senhor e eles foram libertos e Deus os ouviu, que eles confiaram no Senhor e eles não foram decepcionados. Se você confiar no Senhor, a palavra diz que você não será decepcionado. Creia no Senhor que Ele não falhará. Filipenses 1:20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Olha, irmão, que confiança, que esperança. Eu em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que Paulo está dizendo. Então, irmão, nós precisamos tomar sempre, de vez em quando, pedir do Senhor que Ele aumente a nossa fé. Os discípulos, eles não se envergonharam. Os discípulos, eles não eram super-homens. E a gente precisa aprender com os discípulos a humildade que eles tiveram para pedir coisas do Senhor. Um pediu para que o Senhor os ensinasse a orar, porque eles não sabiam orar devidamente. E aí nós temos aquela gloriosa oração do Pai Nosso, porque um teve coragem de, na frente de todos, dizer: Senhor, eu não sei, me ensina. E Jesus ensinou. Eu acho que muitos de nós temos vergonha ou orgulho de contar as nossas fraquezas para o Senhor. Irmãos, Jesus é o único que deve ouvir, porque Ele tem todo o poder para nos fortalecer, para nos responder. E o outro também, entendendo a sua limitação, que não era um super crente, ele disse: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Irmãos, nós precisamos abrir a boca e dizer: Senhor, ensina-nos a orar, Senhor, aumenta a minha fé. E eu queria aqui concluir o estudo dizendo que as promessas de Deus nos assegura que Ele sempre cuida de nós, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, Deus
cuida de você, porque Ele prometeu isso. Ao mesmo tempo, precisamos compreender que essas promessas, elas são vinculadas a um pacto. O que é um pacto? Um pacto é um acordo, onde existem várias cláusulas. E uma dessas cláusulas são as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, porque as cláusulas que dizem o que Deus tem que fazer, Ele já colocou lá e assinou. Agora, essas promessas que são, que se realizam em conformidade com a minha resposta, irmãos, ela já está dizendo, elas vão se realizar se eu responder positivamente aquilo que a palavra está dizendo. Então, eu gostaria que nessa noite nós entendêssemos que talvez muita coisa não se realiza ainda na nossa vida, ainda não se realizou, não é culpa do Senhor, Ele já assinou o contrato, mas é que eu estou sendo faltoso no contrato, nas minhas obrigações, e o contrato é esse aqui, é a palavra de Deus. A minha vida e a sua, ela está de acordo com a palavra do Senhor. Ele espera que façamos a nossa parte e que entendamos as promessas dele à luz do seu poder, à luz da soberania. Na longa peregrinação da nossa fé cristã, as promessas divinas assemelham-se a um oásis. O que é um oásis? Quando você anda no deserto, aí dias e dias, só areia e sol. Mas lá você, num lugar bem longe, você vê um ponto verde que tem árvores, que tem grama e que tem água. Isso é um oásis, né? Então, as promessas de Deus, elas se assemelham a um oásis verdejantes e de águas correntes que se renovam, refrigeram e dá alento ao crente cansado. Quando nós estamos no nosso deserto, as promessas de Deus, elas são aquele ponto verde que nós vamos para lá e vamos ficar na sombra, e vamos ficar no lugar de refrigério e tomando água. Elas nos dão e renovam a nossa esperança. Todo cristão que tem a sua alma queimada pelo intenso calor das dificuldades da vida, encontra nas promessas divinas sombra e refrigério contra o calor dessas dificuldades. Vocês entenderam, irmãos, o que eu acabei de ler? Aqui, eu vou repetir essa parte. Todo cristão, e eu e você, a nossa vida, ela já é marcada por isso, que temos a nossa alma queimada pelo calor das dificuldades, das lutas, das perdas. Nós encontramos nas promessas divinas sombra e refrigério contra tudo isso. Então nós devemos olhar para as promessas do Senhor e ali, descansados e protegidos na sombra do Altíssimo, que nós, como viajantes e peregrinos desse deserto, renovamos as nossas forças no Senhor. O Senhor, Ele é o refúgio secreto daqueles que o amam e confiam nele incondicionalmente, e são santos e fiéis, e confiam fielmente nas suas santas e fiéis promessas. Você está descansando na sombra do Altíssimo? Lá o inimigo não te toca, lá o inimigo não chega a você. Eu gostaria, missionária, com a sua autorização, de convidar aqui o pastor Edmar para fazer essa oração, para que nós possamos despertar a nossa alma, a nossa mente e o nosso desejo para crer, pode vir, pastor Edmar, para crermos e acreditarmos e lermos. Irmãos, faça o seguinte: pregue na porta do seu guarda-roupa, na porta do seu banheiro, na porta do seu quarto, as promessas de Deus. Você vai ler todo o tempo aquilo, você já vai sair com uma injeção de fé de manhã, você vai dormir olhando aquilo e vai acordar lendo aquilo.
Quem sabe o Espírito de Deus não fala com você durante a noite, não? Vamos orar então. Vamos colocar em pé, irmãos. Ore também, peça, para que Deus possa quebrar, às vezes, de nós essa resistência, essa dificuldade que às vezes pensamos que não, mas ela existe na nossa vida. Querido Deus Pai, aqui estamos nós, Pai, ó Deus, ouvindo, estudando a Tua Palavra, e ela nos fala de promessa, para crer, acreditar naquilo que Tu tem deixado registrado na Tua Palavra, para que nós, ao lermos, possamos fazer uso dela em nossa vida. Assim, Deus, estende a Tua mão sobre nossas vidas, tira toda a resistência, toda a dificuldade e nos dá a facilidade. Sei que não é muito fácil, mas nos dá essa facilidade para crer completamente na Tua Palavra, crer sem duvidar, crer na certeza que ela vai se cumprir em nossa vida, apesar das circunstâncias onde nós estivermos, mas a Tua Palavra, ela é fiel e verdadeira, e a Tua Palavra mesmo diz que ela vai e realiza para aquilo que ela foi enviada. Assim, Senhor, prepara a nossa vida para receber mais bênçãos de Ti, porque o nosso crer vai ser mais firme, o nosso crer vai aumentar, vai ser de acordo com aquilo que Tu tens nos ensinado através da Tua Palavra. Pai Santo, é assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus.